Daúde, já vou aproveitar você, acho que você acompanhou ali minhas falas em relação a Roberto Campos Neto, queria entender um pouco também da sua leitura, como você vê aí de fato, né, este cenário que o Roberto Campos Neto trouxe, não só da economia americana, mas olhando aqui também para a gente, trazendo um pouco mais aí, queria entender um pouco da sua leitura sobre estas falas. Bom, Paula, o presidente do Banco Central ele traz com muita precisão, né, a possibilidade de influência das taxas de juros nos Estados Unidos aqui no Brasil. E o que ele deixa bem claro, né, pelo que você acabou mostrando, é que o mercado espera uma inflexão da inflação lá nos Estados Unidos para começar a flexibilizar, para começar a incorporar isso nas taxas de juros, né? Porque a gente sabe, a gente sempre debate isso aqui, o importante é a expectativa de inflação. Se você tem uma inflexão da curva de inflação, você acaba tendo também uma inflexão da curva de juros. Tendo essa, eu não diria da curva, eu diria do sentimento de que as taxas de juros lá vão cair. E isso já começa a ser precificado e acaba, de uma certa forma, indiretamente, beneficiando o Brasil, né? E abre espaço também, né, para nós termos aqui uma tranquilidade maior no câmbio, né, que fez com que o governo ontem, o Banco Central ontem até fizesse uma intervenção no mercado, e isso acaba tranquilizando. Mas, pelo que ele colocou, este mês é um mês decisivo para que as taxas de juros dos Estados Unidos tenham uma expectativa que venham beneficiar o sistema global como um todo. O segundo aspecto, em relação à nossa economia, né, não mostra preocupação com alimentos, né? Alimentos não vamos ter aí dificuldades. No entanto, o crescimento da economia ele pode, sem dúvida nenhuma, gerar pressão inflacionária, e isso porque o governo ele vem tentando fazer a economia crescer pelo crédito, né? Ele vem aumentando o crédito, e o crédito, a gente sabe, ele não é uma coisa que sai da riqueza gerada pelo crescimento, ele sai de dinheiro emprestado. E dinheiro emprestado coloca aí, muitas vezes, dúvidas do mercado em relação à meta fiscal. Então, ele faz uma análise precisa do cenário internacional e também do cenário interno, né? A minha opinião em relação internamente ao Brasil, eu sempre disse que o Brasil poderia crescer entre 2,2% e 2,5%, né? Mas o grande problema será a inflação. E quem vai ser o grande mestre, né, vamos dizer, para gerenciar uma expectativa positiva é o governo, né? O governo insiste em coisas que falar, olha, nós não vamos vender mais nada, nós não vamos cumprir meta, porque nós precisamos fazer o Brasil crescer. Esse é um discurso, né, que choca muito com a realidade. E aí a preocupação e o recado que o presidente do Banco Central dá ao governo é exatamente isso. Olha, nós estamos fazendo a nossa parte, agora vocês precisam fazer a parte de vocês, né? Isso tudo, se você me perguntar, Paula, se eu acredito que o governo vai fazer isso, não acredito não, viu? O governo está muito determinado a melhorar a popularidade a qualquer custo, né? Agora, até estão brincando que vai usar o mesmo critério que a Dilma usou para reduzir a conta de luz, né? A gente viu lá o Congresso, por sua vez, prorrogar a isenção, a tributação de 8% para o INSS, que vem assumindo uma trajetória aí de rombo cada vez maior. Quer dizer, é uma festa com dinheiro público. E aí o presidente do Banco Central ele externa claramente esta preocupação. Daúde, você trouxe pontos muito importantes, né, para a gente detalhar mais.
Indo para esse direcionamento ali em relação destas medidas ali colocadas pelo governo, queria trazer essa que você citou agora sobre essa possibilidade dessa MP ser enviada para antecipar os recursos da Eletrobras ali para subsidiar a tarifa de energia elétrica, né? E assim reduzir, vamos dizer, não sei se seria artificialmente o termo correto aqui de usar, mas reduzir o valor da conta de luz por estes meios. E a gente já viu isso acontecendo no passado, inclusive num governo do próprio Partido dos Trabalhadores, com a ex-presidente Dilma Rousseff, que conseguiu reduzir 16%, mas a conta subiu 58%. A gente continua vendo o governo talvez usando os mesmos caminhos que foram testados no passado, ora deram errado, ora deram certo, mas eles não aprenderam, parece que não aprendeu de fato com os erros ali cometidos e está repetindo o mesmo. Queria entender na sua visão, de fato, como que você enxerga, né, avalia a sustentabilidade fiscal desta medida aí num médio e longo prazo? Olha, Paula, não existe, né? Eu acho que, vou ser bem claro, é uma burrice fazer isso, né? Porque se o governo acha que ele melhora a expectativa, melhora o humor, né, do eleitor com essa medida, ele piora a expectativa. Então, o que para o governo é pior, né? Melhor, vamos assim dizer, melhorar a expectativa melhorar o humor do consumidor que vai, olha, eu vou pagar mais barato, o Lula é meu ídolo, quer dizer, até pode acontecer um pouco, né? Mas nem todos vão pensar assim. Agora, as expectativas do sistema financeiro, elas vão piorar. E a hora que elas pioram, nós trazemos para o presente uma realidade que acaba ofuscando e apagando essa decisão do governo. É só pensar nisso, né? Mas não adianta, não adianta. Você pode falar, a gente tem aí o Congresso, por um lado, também pisando no acelerador, o governo pisando no acelerador, e nós ficamos aqui tentando pisar no freio, alertando o governo para que isso não vai dar certo. Agora, o governo sabe, né? Ele é temporário, ele não está pensando com as consequências deletérias que essas medidas causam para a economia e, consequentemente, para o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje, Paulo, você sabe, você vai no supermercado, você vai na feira, você vai fazer compras, não é o sentimento que o governo tem em relação à realidade econômica. Ah, mas o emprego melhorou. Sim, o emprego melhorou, mas o que melhorou foi dentro da informalidade. Então, você tem uma realidade econômica que o governo ele quer mudar com medidas desastrosas para o Brasil no longo prazo. Infelizmente, nós não temos alguém que possa contestar isso com veemência e mudar a ideia do governo. Quem são os assessores do presidente Lula? A gente pode dizer aqui, a Janja e quem mais? Quem mais que ajuda, né, dentro dos ministérios? São todos políticos. Não existe nenhum técnico para dizer, olha, presidente, não vamos por esse caminho. O Haddad, apesar dele ser político, ele tenta mostrar que ele está consciente na economia, nas medidas. Mas, infelizmente, a gente sabe que essas medidas não dão certo. O governo deveria de evitar fazer isso, porque o benefício que ele vai ter não vai ser positivo diante das consequências nas expectativas das nossas contas públicas. Daúde, muito bom dia para você. Ainda nessa percepção, né, do governo, muito bom poder falar contigo novamente. Ainda nessa percepção, né, Daúde, do governo tomar algumas medidas que remetam a alguns equívocos do passado e que possam até trazer um certo pé atrás por parte de quem entende da própria economia, para quem está ligado ou exposto diretamente ao mercado. A gente tem visto algumas falas, ontem mesmo do presidente Lula, sobre a Petrobras, né? Inclusive falando de revitalizar ou de reestruturar a Petrobras, principalmente na questão de indústria naval, de investimentos, enfim. Eu queria saber um pouco da sua visão, Daúde, porque o mercado estava com uma percepção a respeito de Petrobras e
parece que muita coisa mudou desde aquela retenção dos dividendos extraordinários. Você vê que, de repente, a gente pode ter a manutenção dessa mudança de postura por interferência política, por mais que alguns ministros digam que não haja um dedo específico ou uma mão mais forte do presidente Lula, você vê esse tipo de interferência, você vê a Petrobras tomando atitudes que já foram até rejeitadas no passado novamente? Olha, vamos lá, Felipe. Muito interessante essa sua colocação. Da mesma forma que o governo interfere, né? E ele interfere, não vamos dizer aqui que não interfere, sim, para segurar o preço dos combustíveis, né? E aí eu tenho uma opinião um pouco diferente, mas acho que não vem ao caso aqui. Ele está interferindo também na Petrobras para fazer a Petrobras fazer com que ela faça investimento em setores essenciais. Então, quer dizer, o governo está usando a Petrobras politicamente para o interesse que ele tem de melhorar a economia. A Petrobras, se nós avaliarmos aí o quanto que ela tem um potencial de investimento, né, é muito grande. Agora, é evidente que se o mercado perceber que essas decisões do governo elas vão comprometer, né, a Petrobras, aí a coisa fica mesmo abre a fresta da porta, abre a porta do inferno. O que ocorre, que a gente vem muito na nossa cabeça, mas a Petrobras aconteceu tudo aquilo, era a corrupção, né? E hoje a corrupção ela está mais difícil desses executivos que tentam torná-las, né, efetivas, porque o mercado hoje você tem tudo aberto, né? Da mesma forma que você tem gente de direita dentro dessas estruturas, você tem gente de esquerda. Você vê aí o que aconteceu na embaixada, né, da Hungria, e os brasileiros foram lá e divulgaram as imagens do Bolsonaro. Então, hoje, a corrupção ela não está, de uma certa forma, institucionalizada. Então, o que o governo está fazendo com a Petrobras, a gente consegue avaliar as consequências desastrosas ou não. Agora, é evidente que o mercado não gostaria que isso acontecesse, mas que sair do mercado tem. A Petrobras ela mantém praticamente o monopólio, né, do petróleo do Brasil. A Petrobras ela tem uma competência tremenda, né? Ela consegue extrair um barril de petróleo aí até por $10, $8, refinar um barril de petróleo por 18, por $15. Então, no momento em que o petróleo está quase 90, ontem chegou, e hoje. Então, a Petrobras é uma empresa que tem essa preponderância na nossa economia. Agora, a interferência do governo, por isso que ele precisa tomar cuidado, dependendo de como ela ocorre, isso hoje é tudo às claras, né? Não tem mais aquela corrupção institucionalizada que até o porteiro da Petrobras ganhava propina, né? Hoje, espero que isso não ocorra, porque se tivesse, evidentemente, nós já saberíamos. Então, o que existe hoje é a briga do parlamento para ter emendas para mandar para as suas regiões. Agora, ali a gente não sabe o que acontece. Então, a estrutura hoje do governo ela é muito fiscalizada, muito policiada e, evidentemente, que se não houver a corrupção que possa destruir, né, a Petrobras, eu acho que a Petrobras ela está ali fazendo o papel de indutora do crescimento. Não deveria, né? Mas eu acho que é o pensamento do governo, desde que não prejudique. Eu não vejo aí nenhuma contradição nesse sentido.
Saúde, queria entender um pouco da sua leitura, indo para questões mais políticas aqui, entender até mesmo como que é a proposta ali do ministro Fernando Haddad para um pacto, né, que ele falou ali entre os poderes executivos, legislativo e judiciário, poderiam efetivamente restaurar a saúde financeira do Brasil. Ele trouxe aí esta proposta de unir estes três poderes para ajudar a restaurar esta saúde financeira. Queria entender como de fato seria possível, quais seriam ali os principais desafios e também os benefícios de implementar um acordo aí desse tipo, considerando todas as recentes tensões que a gente já viu acontecendo entre governo, Senado, principalmente a gente tem visto agora de novo aí essa questão sobre a desoneração fiscal dos municípios. Paula, vamos, até nós já chegamos a falar sobre isso aqui, né, sobre a relação, o posicionamento do legislativo, do executivo. Hoje, com a polarização que existe, né, política no país, nós não conseguimos enxergar no parlamento, né, qualquer decisão que venha a favorecer o governo. É muito difícil, né? Eu acho que até a gente já conversou aqui, já falamos sobre o Pacto de Moncloa na Espanha, né, que foi um pacto em que foi feito isso. Houve lá um acordo, um entendimento entre os poderes, entre setores da sociedade, e eles resolveram, então, em cima de um projeto para a Espanha, na ocasião, elaborado, falaram, esse aqui é o nosso projeto, e com relação à implementação e à execução desse projeto, nós não vamos ter divergência. E a Espanha, naquela ocasião, era economicamente, socialmente, economicamente pior que o Brasil. E hoje a Espanha teve uma reversão, né, da sua inserção na economia global, que mudou tudo diante de um pacto, né, que fala o Pacto de Moncloa, que é um palácio que tem lá na Espanha, onde aconteceu essa reunião. E o que o Haddad está tentando fazer aqui é exatamente isso, um pacto. Olha, o meu plano de governo é esse aqui. Eu tenho que fazer os ajustes das contas públicas, tem que sobrar dinheiro para investimento. Agora, só que tudo isso está em cima do quê? De arrecadar mais. Né? Você vê, essa reforma, a regulamentação da reforma tributária, já estão falando que pode chegar a 28% o tributo, que é muita coisa, começou com 22%. Então, ele tenta fazer um entendimento, né, entre os poderes para ver se o plano que o governo está propondo possa ser entendido e levado à frente por todos. Mas, diante dessa polarização muito forte que existe entre direita e esquerda, nós não temos um parlamento, né, à altura ou capaz de entender a necessidade do Brasil no longo prazo. O que se fica ali guerreando, né, os parlamentares, brigando sobre coisas que não têm muito sentido e, infelizmente, não sei se o Haddad conseguiria isso. Nós precisaríamos de uma liderança muito forte. O Lula é uma liderança, como o Bolsonaro também é uma liderança. Mas eu não vejo como os dois poderiam ter um entendimento em relação ao crescimento e medidas para que o Brasil possa se desenvolver de uma forma sustentável. Então, é a questão política. Há uma solução, você poderia, mas isso não passa na cabeça do parlamento, você fazer uma reestruturação dos entes federativos, fazer uma reforma política, onde você teria um modelo de governo diferente, né, com voto distrital, mas o nosso entendimento hoje, a nossa composição, ela está, eu diria assim, longe de entender essa necessidade. Uma coisa é você fazer política, outra coisa é a política que prejudica o país. Então, há uma confusão. E, para isso, precisa ter uma liderança. Que fala, vamos por aqui. Né? Você vê, mesmo quando o Fernando Henrique implantou lá o Plano Real, né, o Itamar, que começou, o PT foi contra. Então, da mesma forma que nós temos hoje essa radicalização, nós sempre tivemos, mas o que precisa é de uma liderança que convença os setores da sociedade
Por que nós precisamos de um plano? O que o Haddad tenta fazer com esse pacto é isso. Faço votos que ele tenha sorte, mas não acredito muito não, viu, Paulo? Daúde, olhando, né, essa decisão, inclusive, aí do Pacheco, ele enfatizou que a alteração nesta MP sobre a desoneração municipal busca evitar insegurança jurídica, não representa ali uma irresponsabilidade fiscal. Na sua avaliação, né, a gente está vendo muita preocupação em relação ao próprio desenvolvimento do país através de preocupações com insegurança jurídica. Isso, de fato, você acha que poderia afetar a confiança dos investidores e atrapalhar esse desenvolvimento econômico mais sustentável do Brasil? Paulo, ele chutou, né? O que tem a ver prefeituras, né? Eu conheço várias cidades. Um dia um prefeito aí de uma cidade aqui do interior de São Paulo chegou para mim e falou: Daúde, eu assumi a prefeitura aqui, tinha lá 600 funcionários que não trabalhavam. Aí eu quis mandar embora, eu não pude mandar embora, né? Agora eu vou ter que contratar mais gente. Então eu não sei o que fazer. O dinheiro que eu gasto com a folha é quase o dinheiro da arrecadação. Então essa fala do Rodrigo Pacheco, ele quis dizer o quê? Não, a prefeitura ela tem que pagar, né, para os CLTistas 8% e não 20% para o sistema previdenciário. Que insegurança jurídica é essa? A insegurança jurídica, eu diria que está nesta decisão dele, né? Porque amanhã, se alguém que estaria pensando em investir no município, achando, não, esse município está ajeitadinho, vai fazer, quer dizer, na realidade, é uma decisão política eleitoral que se toma, porque a gente sabe que os municípios é a base, né, de todo o sistema eleitoral. É ali que estão os votos, e os prefeitos, aqueles deputados que têm a representação dessas regiões, eles seriam beneficiados com isso. Agora, eu não entendi por que traz insegurança jurídica. Agora, para a indústria, sim. Né? Que a indústria, de uma certa forma, está gerando emprego, e isso tecnicamente, né, economicamente provado, né, que se você pegar, existem teorias em que você analisa a possibilidade de redução de impostos gerar mais emprego, crescimento, elas são evidentes. Né? Agora, nós não temos uma reforma da Previdência. Por que não se faz uma reforma adequada da Previdência? Uma reforma efetiva? Por que não? Porque hoje o Brasil ele é liderado, né, tanto no executivo quanto no legislativo, por lideranças que usam o povo em medidas como forma de se permanecer no poder. Eu não entendi essa dele, de dizer que, sinceramente, não entendi. Com todo respeito, pagar 8% sobre a folha e não 20% traz insegurança, sim, né? Traz para o sistema previdenciário, que está já com rombo de 400 bilhões. Exatamente. Muito bom, Daúde. Quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Até semana que vem. Até semana que vem, Paula, Felipe, e um abraço a todos.